Olá pessoal, eu sou o Renan e juntamente do Tiago Soares vamos comentar um pouco sobre a gestão estratégica de custos para a aula de custos empresariais do professor Samir Sayed. Bom, quanto à contabilidade de custos, ela surgiu junto com a Revolução Industrial, na metade do século XVIII, e tinha o objetivo de realizar um inventário disponível em um determinado período, visando identificar o valor dos produtos fabricados e vendidos. Então, a partir daí, a contabilidade de custos sofreu grandes evoluções. Esse crescimento, essa evolução foi muito devido à necessidade de se obter as informações cada vez mais rápidas e mais confiáveis. Então, a partir da Primeira Guerra Mundial, quando houve um incremento nos processos produtivos, houve também um aumento na concorrência das empresas e assim as escassez de recursos. Com isso, surge uma necessidade de aperfeiçoar os mecanismos de planejamento e de controle das empresas. Sendo assim, as informações de custos, desde que devidamente apresentados em relatórios, seriam grandes subsídios para o controle e planejamento empresarial. Diante disso, a contabilidade de custos tornou, devido à grande gama de informações que compõe, um grande sistema de informações gerenciais. E ela pode ser definida ou classificada com os seguintes objetivos da contabilidade de custos: inventariar os produtos fabricados e vendidos, planejar e controlar as atividades empresariais, servir como instrumento para a tomada de decisão. Com isso, a contabilidade de custos ela vem auxiliar no controle dos custos, fornecendo as informações quanto à movimentação dos produtos. Com ela é possível realizar as coletas de dados, acumulando esses dados de forma organizada, para então analisá-los e assim interpretá-los, de forma que acabam fornecendo informações para a solução de problemas que ocorrem na entidade. Sendo assim, com o passar do tempo, a contabilidade de custos ela deixou de ser um mero realizador de inventários para um importante auxílio no âmbito gerencial, fornecendo dados para que a empresa estabeleça previsões, fixe preços e na tomada de decisão em geral. Para iniciarmos a discussão sobre o gerenciamento estratégico de custos, vamos começar pela definição do conceito de estratégia, que é um conjunto de decisões formuladas com o objetivo de orientar o posicionamento da empresa no ambiente. E a ideia de como se fazer estratégia, e aí nós iremos linkar com o gerenciamento de custos estratégicos, é que para formular estratégias é necessário compreender fatores de limitação ou estratégicos ligados a cada uma das funções da organização, do qual, a partir de favores e condições, devemos considerar a solução de problemas, assim como buscas de alternativas diante a contingências, valores, informações e pressões. Juntamente ao conceito de estratégia, pegamos o livro Planejamento Estratégico de Djalma Oliveira, 4 tipos de estratégias que as organizações podem adotar frente às contingências que elas encontram no mercado. Essas estratégias são a estratégia de manutenção, a estratégia de sobrevivência, a estratégia de crescimento e a estratégia de desenvolvimento. Conceituando cada uma, começando pela de sobrevivência, esta estratégia é apropriada quando a empresa encontra-se sem alternativas e, por tal, adota políticas de redução de custo, de corte de investimentos e ou liquidação dos seus ativos. O segundo tipo é a estratégia de manutenção, que é quando as organizações estão frente a um conjunto de ameaças e agem através de políticas de estabilidade que buscam nichos de especialização, procurando reduzir perigos potenciais.
terceiro tipo, que é a estratégia de crescimento, é adequada quando a organização identifica oportunidades e antecipa-se às mudanças do ambiente através de inovação, abertura de capital fora do país, joint ventures e expansão do seu parque industrial. O quarto e último tipo é a estratégia de desenvolvimento, que é quando a empresa possui pontos fortes ou entenda-se como vantagens competitivas e procura explorá-las para aumentar suas potencialidades e faz isso através de segmentação mercadológica e tecnológica. E agora falando especificadamente de gerenciamento estratégico de custos, entendemos que o objetivo deste tipo de gerenciamento é proporcionar informações que auxiliem as organizações a utilizar seus recursos lucrativamente, com o intuito de produzir serviços e produtos competitivos em termos de custos, qualidade, funcionalidade e prazos no mercado mundial. Entende-se aqui a associação de processos estratégicos e contabilidade para que os mecanismos de orientação permitam que o processo estratégico possa ser conduzido no sentido de se obter a melhor qualificação dos produtos, maior eficiência dos processos, atendendo exigências globais de unidades multi-internacionais ou nacionais. Bom, o que é gasto? Gasto é todo o sacrifício financeiro em que a organização utiliza seus recursos ou assume uma dívida para obtenção de outro produto ou serviço. É um conceito muito amplo na sua abrangência e pode englobar, como por exemplo, um investimento, que seria um ativo, e um consumo, uma conta de resultado, por exemplo. Custo e despesa. Após definirmos o que são gastos, para melhor esclarecimento sobre a gestão estratégica de custos, definiremos aqui custo e despesa. A despeito que nós iremos, nesse trabalho, falarmos mais sobre custo, focarmos nossa atenção no quesito custo, definiremos aqui despesa para o melhor entendimento e melhor diferenciação daqueles gastos ocorridos que podem ser chamados de despesa ou custo. O custo é o valor gasto com bens e serviços para a produção de outros bens e também serviços. Os custos eles podem ser diretos e indiretos, fixos e variáveis. Quando olhamos para as despesas, elas também são valores gastos com bens e serviços, porém, geralmente são relativos à manutenção da atividade da empresa, bem como os esforços para a obtenção de receitas através da venda dos produtos. Em outras palavras, são gastos que a empresa precisa manter para manter a estrutura funcionando, porém, não contribui diretamente para a geração de novos itens que serão comercializados. Se quisermos de alguma maneira diferenciar de maneira simples o que são custos e despesas, pensemos que os custos podem ser atribuídos ao produto final, e as despesas são de caráter geral e de difícil vinculação ao produto específico. Por isso, geralmente ou são considerados como após a subtração de todos os custos, e aí sim levamos em conta as despesas, isso olhando para uma DRE, ou no quantificação de um custo do produto, as despesas não são consideradas, entrando apenas no abatimento final da demonstração de resultado. Falando sobre custos, e entrando em duas especificidades de custos, vamos começar por custos diretos. Os custos diretos, eles podem ser identificados como aqueles que estão objetivamente
ligados a determinado produto. Eles devem ser perfeitamente mensuráveis, com o intuito que sejam incluídos de forma direta no cálculo da produção. Dado a facilidade de associação com os produtos, os custos diretos não precisam ser submetidos a critérios de rateio para serem devidamente alocados. Só recapitulando, para ser custo direto, deve ser um custo que tenha uma maneira objetiva de ser mensurado. A título de exemplo, os custos diretos são referentes em geral a embalagens, matérias-primas, componentes e mão de obra direta. Classificando que mão de obra direta é aquela que é aplicada diretamente na fabricação ou acabamento de um produto ou serviço. Falando agora sobre o custo indireto, os custos indiretos eles não são identificados diretamente nos produtos e serviços. Por consequência, os custos enquadrados na categoria de indiretos não podem ser relacionados a um produto especificadamente, existindo então a necessidade de estabelecer critérios de rateio ou outras formas de distribuir, de alocar o custo indireto no custo total da produção. Alguns dos exemplos sobre custo indireto podemos classificar como a mão de obra indireta, que pode ser, por exemplo, atividades de supervisão que englobem uma série de produtos diferentes. Também podem ser classificados como custos indiretos materiais empregados nessas atividades, por exemplo, lubrificantes e parafusos, que estão em todos os produtos, mas é difícil ou não vale a pena o cuidado ou a aferição de quanto cada produto consome efetivamente de cada um destes insumos. Outros exemplos de custos indiretos podemos dizer que são a depreciação de equipamentos, os aluguéis e seguros das fábricas a quais os produtos são fabricados. Bom, no custeio variável, somente são apropriados como custo de fabricação os custos variáveis, diretos e indiretos. Já os custos fixos, por se tratarem de eles estarem presentes, mesmo que não haja produção, eles não são considerados como custo de produção, assim como despesa. Então, eles vão ser encerrados diretamente contra o resultado do período. Então, a grande vantagem proporcionada pelo custeio variável é basicamente com relação à produção de informações para a tomada de decisão. Por exemplo, quais produtos, linha de produtos ou clientes são mais lucrativos? Já a sua desvantagem se dá pelo fato de as informações não serem apropriadas para decisões a longo prazo. Além disso, os resultados do custeio variáveis não são aceitos para a preparação de demonstrações contábeis de uso externo, apenas para uso interno. Vamos agora a um exemplo de custeio variável. Suponhamos que uma empresa apresentou os seguintes dados: produção de 1.000 unidades totalmente acabadas, custos variáveis de R$20.000, custos fixos de R$12.000, despesas variáveis de R$4.000, despesas fixas de R$6.000, sendo que não há estoques iniciais e finais de produtos em elaboração. E as vendas líquidas foram de 800 unidades a R$60 cada uma, com um total de R$48.000. Como somente os custos variáveis são computados como os custos de produção, o custo de produção do período seria igual ao valor dos custos variáveis, R$20.000. E como não há estoques iniciais e finais de produtos em elaboração, o custo da produção acabada no período também é de R$20.000. Já os custos de produtos vendidos, temos que fazer o custo unitário de produção, dividindo 20.000
por 1.000 unidades, que é igual a R$ 20 por unidade, fazendo 800 unidades vendidas vezes R$ 20, dando um total do custo de produtos vendidos de R$ 16.000. O estoque final de produtos acabados são as 200 unidades restantes, vezes R$ 20, que é igual a R$ 4.000. Elaborando agora a DRE, temos as vendas líquidas de R$ 48.000, menos o CPV de R$ 16.000, menos as despesas variáveis de R$ 4.000, o que nos dá a margem de contribuição, que é igual a R$ 28.000. Depois de termos a margem de contribuição, subtraímos os custos fixos e as despesas fixas, obtendo um lucro líquido de R$ 10.000. O custeio por absorção, também chamado de custeio integral ou custo integral, recebe esse nome exatamente por absorver os custos fixos no custo final de cada produto vendido. É premissa do custeio por absorção debitar ao custo dos produtos vendidos todos os custos da área de fabricação, sejam esses custos definidos como custos diretos ou indiretos, fixos ou variáveis, de estrutura ou operacionais. É intuito que ele garanta que cada produto absorva uma parcela dos custos diretos e indiretos relacionados à fabricação. É primordial para a utilização do método de custeio por absorção a correta distinção entre custos e despesas. Apenas desembolsos relativos aos produtos vendidos, sejam eles diretos ou indiretos, deverão ser alocados no custo dos produtos vendidos. Todos os demais desembolsos, e aí pensando em despesas administrativas, despesas financeiras, despesas de investimentos e etc., devem ficar fora da composição. É interessante relembrar que a ativação dos custos, mesmo no método de custeio por absorção, só acontece no momento da venda do produto. Porque, caso isso não fosse uma verdade, os custos relativos aos produtos em elaboração e aos produtos acabados que ainda não tenham sido vendidos não seriam tratados como estoques de produtos em elaboração ou estoques de produtos acabados. Para melhor entendermos como funciona o método de custeio por absorção, vamos trabalhar com a fábrica de chocolate que produz trufas e bombons. São produzidos nessa fábrica 10.000 unidades de cada um destes itens. E o nosso custo fixo será de 18.500. Vendo na nossa imagem, temos um custo fixo definido de 18.500 e nessa nossa imagem temos a descrição do que compõe, os itens que compõem este custo. Vejam vocês que não constam despesas administrativas, apenas custos fixos, custos estes que serão efetivados havendo venda ou não. O que é interessante fazermos agora é definir o quanto cada produto irá pagar deste custo fixo. Para tal, usamos uma ferramenta que é o driver de custeio. O nosso driver de custeio, no exemplo, será o tempo de produção. Definido que vamos trabalhar com o driver de custeio tempo de produção, fazemos um exercício de imaginação, no qual trufas levam 5 minutos para serem produzidas e bombons levam 3 minutos apenas. Quando multiplicamos o tempo pelo volume total de trufas e bombons produzidos no mês, chegamos à conclusão que precisamos de 80.000 minutos para confeccionar as 10.000 trufas e os 10.000 bombons. Agora, temos o tempo necessário para cada trufa e cada bombom, o tempo
total de produção dos 20.000 itens e também os custos fixos. Agora, como vocês veem na nossa próxima imagem, basta fazer uma regra de 3 e encontrar o quanto cada unidade deve absorver dos custos fixos.